Tema de hoje: a interação da Trindade. Embora não exista na Bíblia o termo Trindade, é empregado como uma denominação teológica para o ministério do Pai, do Filho e Espírito Santo como um só Deus, mas em três distintas pessoas. Gosto desse termo, pois não nos deixa fugir da ideia que é um só Deus. Não consigo entender com minha mente a profundidade desse assunto, mas aceito de todo o coração a verdade bíblica a seu respeito. Vemos nas Escrituras uma ação conjunta dos membros da Trindade. Nenhum deles trabalha isoladamente, antes interagem. Observemos, por exemplo, a conjugação de verbos no plural em textos onde Deus está falando. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 1:26. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías 6:8. Em ambos os textos, vemos a forma plural que indica haver uma espécie de conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Basta olhar a ordem de conjugação nas duas perguntas ouvidas pelo profeta. Primeiro, ele diz assim: quem eu enviarei? Singular, uma pessoa. Segundo, e quem irá por nós? Plural, mais de uma pessoa por trás. Diante disto, podemos compreender duas verdades. Primeira, o profeta seria enviado para representar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, embora como mensageiro fosse representar a Trindade, só um deles teria a responsabilidade de enviar. Na criação descrita em Gênesis foi assim. Vemos que o Pai está por trás dos planos. Em Provérbios 8:30, temos a sabedoria falando e revelando que na criação estava ao seu lado como arquiteto. Houve, portanto, planejamento. E isto está ligado ao Pai. Mas após o planejamento, vêm as etapas de execução, na seguinte ordem. Em primeiro lugar, Deus fala, e em segundo acontece. Por trás da fala está Jesus, o Verbo. Cada vez que se lê em Gênesis, disse Deus, vemos Jesus presente, pois Ele é a palavra. E pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Agora troque o termo palavra por Jesus e verá a concordância com outros textos, como por exemplo, em Hebreus 1:2, que falando de Jesus, mostra que papel ocupou na criação. Por quem fez também o mundo, Jesus Cristo é a palavra, de ordem e operação. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Temos, portanto, uma progressão. Depois do planejamento, veio a fala, a ordem para que se fosse feito. Então, após a fala, veio a execução, onde tudo acontece. E quem está por trás do papel de fazer acontecer? É o Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas em Gênesis 1:2. Não é de se pensar, portanto, que o Espírito Santo estivesse brincando na água, apenas aguardando a palavra de ordem para realizar a obra. E à medida que a voz se fazia ouvir, Ele a executava. Na criação ocorreu algo semelhante. O Pai planejou, Jesus
deu as ordens e o Espírito Santo a executou. Isto é interação. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.